Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 23 de março, nós vamos meditar de 1 Samuel, do capítulo 29 ao capítulo 31, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Hoje vamos finalizar o livro de 1 Samuel. Lembrando que amanhã nós iniciaremos 2 Samuel. E no original era um livro só, né? Mas na nossa Bíblia ele é dividido em 1 Samuel e 2 Samuel. Capítulo 29, os filisteus vão rejeitar Davi. E como isso acontece? Como vimos ontem, Davi foi morar com os filisteus, porque era a forma que ele encontrou de não ser caçado mais por Saul. Morando no meio dos filisteus, ele estava em segurança, porque Saul não ia atacá-lo em pleno território inimigo. Então, as tropas dos filisteus estavam reunidas em Afeca e os israelitas acamparam junto à fonte de Jezreel. Então, não é novidade que sempre havia confronto entre Israel e os filisteus. E com Davi morando no meio dos filisteus, com quem ele vai guerrear? Ele vai ser solícito, e ele vai ser aquele que vai somar força com aquele que deu abrigo a ele, que foi os filisteus, né? A gente pode ver que ele foi morar lá, inclusive com as suas mulheres, com os seus pais, né? Todos eles foram morar nesse território, fugiram para a terra dos filisteus. Isso aqui está no capítulo 27, o número dos seus soldados, dos homens que estavam com ele, já era no número de 600. Então, era um exército considerável, né? E Davi ali se prontificou, né, de estar do lado com aquele rei filisteu que abrigou ele, que deu abrigo a ele. Então, as tropas dos filisteus estão se alinhando ali para mais um confronto contra Israel. Davi e os seus homens marcharam na retaguarda do rei Aquis. O rei Aquis foi aquele que deu guarda, deu abrigo, recepcionou Davi, recebeu Davi, deu morada para Davi. Só que o rei Aquis era um dos reis filisteus. Lembrando que os filisteus não era apenas um rei, era um império, né? Havia muitos reis filisteus. Aquis era apenas um deles. Então Davi caiu na graça do rei Aquis, que deixou que ele morasse ali com eles. E aí nós podemos ver que no comandante dos filisteus, né, era um exército geral, incluindo o exército de Aquis. O comandante procurou saber o que são esses hebreus e o que eles estão fazendo aqui, rei Aquis. Aquis respondeu: este é o Davi, o servo do rei Saul, de Israel, e já faz um tempo que ele está comigo, e desde o dia que chegou aqui, não encontrei nele falha alguma. Mas o comandante filisteus se iraram e disse: manda-o de volta para a cidade que o Senhor deu para ele. Exigiram: ele não pode ir à guerra conosco. E se ele se voltar contra nós na batalha e se tornar o nosso adversário? Existe maneira melhor de ele se reconciliar com o seu Senhor do que entregando-nos a cabeça? Não é este mesmo Davi que as mulheres, né, de Israel cantavam em suas danças? Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares? Não é o mesmo homem? Então Aquis chamou Davi e lhe disse: tão certo como vive o Senhor, você foi o meu aliado fiel. Ao meu ver, deveria continuar e me acompanhar na batalha, pois desde que chegou até hoje não encontrei nenhuma falta em você. Mas os outros governantes filisteus não aprovaram.
Por favor, não se desagrade e volte para casa em paz. Olha que providência, não é? O que fiz para merecer esse tratamento? Perguntou Davi. O que o Senhor viu de errado em mim desde que comecei a servi-lo? Porque não posso lutar contra os inimigos do meu Senhor, ó rei. Aquis, porém, insistiu. Para mim, você é tão leal quanto um anjo de Deus. Mas o comandante geral dos filisteus não quer que você nos acompanhe na batalha. Agora levante-se e bem cedo e vá embora com os seus homens assim que o dia clarear. Então Davi e os seus soldados voltaram bem cedo para a terra dos filisteus, enquanto o exército dos filisteus prosseguiu para Jezreel. Então, a reputação de Davi era conhecida também no meio filisteu, né? E o rei Aquis, rei filisteu de uma das províncias, testificou da fidelidade de Davi. E aí nós vamos ver que 3 dias depois, quando Davi e os seus homens chegaram à cidade de Zilclage, viram que os amalequitas haviam invadido Neguebe e atacado Ziclage. Tinham destruído e queimado a cidade. Não mataram ninguém, mas tomaram como prisioneiro as mulheres e as crianças e demais e foram embora. E quando Davi e os seus homens viram a cidade queimada e se deram conta de que havia acontecido com as suas mulheres, seus filhos e suas filhas, lamentaram, choraram em alta voz até não aguentarem mais. As 2 esposas de Davi, Ainoá de Jezreel e Abigail, que era viúva de Nabal, estavam entre as que foram capturadas. Davi ficou muito aflito, pois os homens estavam amargurados por terem perdido seus filhos e as suas esposas e começaram a querer se revoltar contra Davi, a apedrejá-lo. Mas Davi encontrou forças no Senhor. Olha que dica que Davi nos dá. Tá difícil a situação? Encontre forças no Senhor. Davi fez isso. Olha só. Então disse o sacerdote Abiatar: traga o colete sacerdotal. E Abiatar, filho de Aimeleque, trouxe. Davi perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de saqueadores? Conseguirei apanhá-los? Eu acho incrível. Em todo momento, Davi consulta o Senhor. Como aprendemos com Davi, não é? Pois bem, o Senhor lhe respondeu: sim, vá atrás dele, certamente conseguirá recuperar tudo que foi tomado de você. Davi e os 600 homens partiram e chegaram ao ribeiro de Beor, onde ficavam alguns deles. 200 homens estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro, e Davi continuou a perseguição com 400 homens. No caminho, encontraram um rapaz egípcio num carro e levaram até Davi. Deram-lhe um pouco de pão para comer, água para beber, e também lhe deram um pedaço de bolo de figo e 2 bolos de passa, pois faziam 3 dias e 3 noites que não comiam e nem bebiam nada. Em tempo recuperou as forças. Davi lhe perguntou: a quem você pertence, de onde veio? Sou egípcio, escravo dos amalequitas, respondeu. Meu senhor me abandonou 3 dias atrás porque fiquei doente. Estávamos voltando de um ataque queretita no Negueb, no território de Judá, na cidade de Caleb. Tínhamos queimado Ziclage. Você pode me levar até esse bando de saqueadores? Perguntou Davi. O rapaz respondeu: se o Senhor jurar por Deus que não me matará e nem me entregará ao meu senhor, eu levarei até eles. E o rapaz levou-os até os amalequitas, que estavam espalhados no campo, comendo, bebendo e festejando. Isso mesmo, né? Tamanha quantidade de bens que eles haviam tomado da terra dos filisteus e também da terra de Judá.
E Davi e os seus homens massacraram os amalequitas, atacando durante toda a noite e no dia seguinte, até o entardecer. Nenhum deles escapou, exceto 400 rapazes que fugiram montados em camelos. Davi recuperou tudo que os amalequitas haviam tomado e resgatou inclusive as suas 2 esposas. Não faltava coisa alguma, nem pequena nem grande, nem filho nem filha, nem qualquer outra coisa que se havia tomado, né? Então Davi recupera tudo. E aí ele volta para o ribeiro de Besor, onde estavam os 200 homens que tinham sido deixados para trás porque estavam exaustos e não conseguia acompanhá-los. Saíram ao encontro de Davi os companheiros e ele os cumprimentou com alegria. Contudo, os que tinham acompanhado Davi, algum daqueles homens perversos lhe disseram: como eles não foram conosco, não devemos receber nada do despojo que recuperamos. Devolva sua esposa e seus filhos deles e os mande embora. E Davi, porém, disse: não, meus irmãos, não sejam egoístas com aquilo que o Senhor nos deu. Ele nos guardou e nos ajudou a derrotar o bando de saqueadores que nos acompanhou. Quem lhes dará ouvido quando falam desse modo? Dividiremos igualmente entre os que foram na batalha e os que guardaram a bagagem. A partir daquele dia, fez Davi decreto e estatuto em Israel, e é assim até o dia de hoje, né? Então, nós podemos ver que quando Davi chegou em Ziclag, enviou parte do despojo aos líderes de Judá, que também tinham sido saqueados, que eram seus amigos, e diz: eis um presente para você, tiramos dos inimigos do Senhor. Os presentes foram enviados ao povo pelas seguintes cidades: Betel, Ramote de Negueb, Jadir, Aroé, Sifimote, Estemoa, Racal, cidades de Jeramelitas e cidades dos queneus: Ormã, Borazã, Atasse, Hebron e todos os outros lugares onde Davi e os seus homens haviam passado. E aí nós vamos ter a morte de Saul, morte muito trágica. Então, o livro de 1 Samuel para o livro de 2 Samuel, o que nós temos aqui, um divisor de tempo, é a morte de Saul. Então você viu que em 1 Samuel é o reinado de Saul, tudo que dizia a respeito de Saul. E mesmo sendo Davi ungido lá na casa do seu pai Jessé, o que prevalece aqui é o reinado de Saul. Então, quando Saul morre, então inicia-se uma nova fase em Israel, né? Enquanto isso, os filisteus atacaram Israel. Lembra da guerra? Pois bem, os israelitas fugiram, muitos foram mortos na encosta do monte Giboa. Os filisteus cercaram Saul e seu filho e mataram 3 dele: Jonathan, Aminadab e Malquissua. O combate se tornou cada vez mais intenso em volta de Saul, e seus arqueiros e os filisteus o atacaram e o feriram gravemente. Saul disse ao escudeiro: pegue sua espada e mate-me, antes que esses filisteus incircuncisos venham e me torturem e zombem de mim. Mas o escudeiro teve medo e não quis matá-lo. Então Saul pegou a sua própria espada e se lançou sobre ela. E quando viu que Saul estava morto, o escudeiro se lançou sobre a sua espada e morreu ao lado do rei. Foi assim que Saul e seus 3 filhos, seu escudeiro e seus soldados morreram naquele dia de combate. Quando os israelitas do outro lado do vale de Jezreel, além do Jordão, souberam que o exército israelita havia fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram suas cidades e fugiram. Então os filisteus vieram e ocuparam essas cidades. No dia seguinte, quando os filisteus foram saquear os mortos, encontraram o corpo de Saul, os 3 filhos, né? Cortaram a cabeça de Saul,
removeram a sua armadura, então anunciaram o ocorrido no templo dos seus deuses. E o povo de todos os filisteus colocaram a armadura de Saul no templo de Astarote, pendurando o corpo no muro da cidade em Betsa. Quando os habitantes de Jabes de Gileade souberam que os filisteus haviam feito a Saul, todos os seus guerreiros mais valentes viajaram a noite toda até Betsa e baixaram do muro os corpos de Saul e dos seus filhos. Levaram os corpos para Jabes, onde os queimaram. Depois enferraram os ossos debaixo de uma armadura em Jabes e jejuaram toda a noite. Então, aqui temos o triste fim, não só de Saul, mas também de todos seus filhos. Você viu aqui que nós tivemos aqui uma intervenção dos homens de Jabes de Gileade, de não deixar, né, o corpo de Saul exposto lá, cortaram a cabeça dele. Então imagina que cena deprimível era, né? Então eles vão lá, resgatam o corpo, né, de Saul e dos seus filhos e queimam, né? Então aqui nós estamos vendo um cerimonial diferente aqui no texto sagrado, né? E nós podemos ver que eles fizeram um jejum, né? Em relação ao prantear a morte de Saul e dos seus filhos por 7 dias. Então, né, a prática do jejum era algo muito comum naquela época, né? Se jejuava 3 dias, aqui jejuaram 7 dias. Nós estamos perdendo um pouco essa prática, né? E existe muitos movimentos hoje tentando resgatar essa bênção, essa essência que é a questão do jejum, que é algo sagrado, instituído aqui na palavra de Deus, né? E hoje os cientistas, né, os médicos, todos já nos falam, né, que o jejum é algo benéfico, né? Não só para o espírito, mas para o corpo também, né? Então, é algo aqui que nós vemos no texto sagrado que era uma prática feita, inclusive quando era para prantear mortos, como foi aqui no caso da morte de Saul e dos seus filhos. E amanhã nós iniciaremos 2 Samuel, justamente com a notícia chegando para Davi. Então, Davi recebe a notícia da morte de Saul e dos seus filhos e do seu querido amigo Jonatas. Deixo orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. E Deus te abençoe.